Bom dia, meus amores, meus amores. Começando mais uma aula, dia 9 de setembro. Então vamos lá, vamos que hoje o dia vai render. Então a gente estava vendo a parte de ondas, certo? Vimos o conceito de ondas de rádio e micro-ondas. Até então são ondas que são não ionizantes. O que são ondas não ionizantes? São ondas que não alteram a nossa estrutura física. Tudo bem? Então, até então ela não faz nada com o material, ela só aquece, só vibra, mas não muda nada. O que a gente vai começar a estudar hoje é a parte de infravermelho. O que é o infravermelho? Infravermelho, né, diz ali que vem antes do vermelho. Então a gente tem o espectro de luz, né, que vai do vermelho ao roxo. Então é a cor que vem antes do vermelho. É uma luz que a gente não enxerga. E é uma luz que ela está relacionada com a temperatura. Todo o corpo emite calor. E esse calor é dado numa onda infravermelha. Então, todo ser vivo apresenta uma temperatura, a temperatura é o movimento das moléculas, ou seja, os corpos vibram quando a temperatura aumenta, assim gerando calor. Então, aqui a gente tem algum exemplo de uma câmera infravermelha. O que é uma câmera infravermelha? Uma câmera infravermelha é uma câmera que converte a radiação infravermelha em luz visível, ou seja, ela colore, né, os extremos da radiação. Então, por exemplo, aonde está vermelho, eu consigo enxergar que é uma cor mais alta, e aonde está azul, eu consigo enxergar que é uma temperatura mais baixa. Tudo bem? Então, todo o corpo emite ondas infravermelhas. No caso, todo o corpo ser vivo, tudo bem? Emite ondas infravermelhas. Então, aqui a gente consegue ver, ó, os animais aqui, ó, e aí a gente consegue ver que no focinho deles, ó, a temperatura é em torno de 35 graus. Ó. No chão já costuma ser 24. Então, o infravermelho permite identificar isso. Tanto que o infravermelho hoje em dia é utilizado para identificar se uma pessoa tem Covid ou não. Olha que interessante, né? Estava se tendo estudos sobre essa parte, no caso, essa matéria que eu tenho é uma matéria do ano passado, no início do Covid, uma das formas utilizadas para prevenir o Covid, hoje já está mais usual, que é o que? Você medir a temperatura da pessoa. Se a pessoa tiver com uma temperatura acima da temperatura normal, então provavelmente essa pessoa ela vai ter Covid. Imagina, por exemplo, uma coisa eu tentar medir uma por uma. Agora imagina eu tentar fazer isso com, por exemplo, um trem, um metrô, onde tem 1000 pessoas andando e mexendo no metrô. Como que eu vou medir a temperatura de uma por uma? Olha a fila que vai ter, o gasto que eu vou ter com o funcionário. Então existem câmeras próprias para poder fazer isso. Então, olha que interessante, através dessas câmeras eu consigo identificar se a pessoa está de máscara, eu consigo identificar se a pessoa ela tem uma temperatura elevada ou não, se ela pode estar com Covid ou não. Então, eu poderia literalmente identificar e através de um ramal, alguma coisa assim, falar, ó, fulano de tal vestindo tal roupa, tal, se dirige a tal lugar. Faz o teste aqui para ver se você está com Covid ou não. Olha que interessante, né? Então, o infravermelho é uma onda emitida pelo corpo. Todo o corpo emite um infravermelho. Então, seguindo o nosso espectro, depois do infravermelho, nós temos o nosso espectro de luz visível, que a gente vai estudar depois, e temos o nosso ultravioleta, que é o que a gente vai estudar hoje. O que é o ultravioleta? Ultra é depois do violeta. Então, seria a onda emitida depois do violeta. Então, depois do ultravioleta, né, que é o que está mostrando aqui, ó, a gente tem radiação que já começa a ser uma radiação ionizante. Olha aqui, ó. Ultravioleta, ela pega uma radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? É uma radiação que gera íons, ou seja, uma radiação que altera, né, influencia, modifica a nossa estrutura física. Uma coisa é aumentar e diminuir a temperatura. Outra coisa é aumentar, modificar a nossa estrutura física. Então, o ultravioleta ele literalmente consegue arrancar os elétrons do meu átomo. E o problema disso é que meu átomo ele vai se rejuntar com outras coisas. Então, a radiação ultravioleta ela pode ser dividida em 3 bandas. A radiação UVA, a radiação UVB e a radiação UVC. Então, para que serve cada radiação? A radiação UVA
ela é uma radiação que ela é mais nociva e profunda na pele, ou seja, ela vai se aprofundar bem na pele. Ela vai causar envelhecimento precoce e câncer de pele. E ela é intensa durante o dia todo. Então, por que é importante a gente utilizar protetor solar? Exatamente para o nosso corpo barrar essa radiação ultravioleta. A nossa camada de ozônio já consegue fazer boa parte dessa filtragem, mas mesmo assim ainda sobra um pouco. Por isso que geralmente, se você reparar, pessoas que moram em regiões praianas, elas costumam ter a cara mais envelhecida. Você vê que tipo assim, a pessoa é nova, mas tipo, ela está com uma cara de mais velha. Por que acontece? A pele ela envelhece mais, né? Ou seja, a radiação está destruindo as moléculas da sua pele. Então, sua pele precisa se recriar, precisa se reajustar. Só que nisso ela vai se cansando, então ela vai envelhecendo mais. A radiação UVB é aquela radiação que vai queimar queimadura, ou seja, vai gerar aquele vermelhidão. Então, quando você vai na praia, igual eu, e aí eu fico um pouco na praia e eu volto igual um camarão, na verdade o que eu recebi foi muita radiação UVB. E essa radiação, ela é intensa durante o verão, geralmente naquela época, né? De 10 a 4, né? De 10 da manhã às 4 da tarde, ou 2 da tarde, uma coisa assim. Que é a época que o Sol está exatamente em cima da Terra, ou seja, está posicionado certinho. Então a radiação ela é muito mais invasiva, tanto que é um momento onde se é aconselhado a evitar, né, a exposição ao Sol e tudo mais. E a radiação UVC ela é uma radiação que é totalmente absorvida pela camada de ozônio. No caso, a radiação UVC, ela tem uma capacidade, como a gente viu aqui, ó, de eliminar todos os micro-organismos. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó. Quando a radiação emitida pelo Sol, 5% é absorvida pela camada de ozônio, então 95% passa. A radiação UVB, nós temos que só 5%, 95% é absorvida, ou seja, 5% passa, e a UVC é totalmente absorvida. Então, o grande problema da poluição e tudo mais, do efeito estufa, é que ele acaba acabando com essa camada de ozônio. E é a camada de ozônio que protege a gente dessa radiação. Então, aqui a gente tem um exemplo da radiação. Ó. A radiação UVA é o que vai causar aquele envelhecimento na pele, e ela vai ocorrer mais profundamente, ó, lá na derme. Já a vermelhidão ela vai ocorrer na epiderme, que é a camada em cima da derme, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, nem tudo são flores, né? Tipo, a própria radiação ultravioleta, ela estimula a produção de vitamina C do nosso corpo. Então, é importante a gente pegar sol, só que a questão é em excesso sempre vai fazer mal. Então, ó, UVA, ela é responsável pelo envelhecimento, verrugas, é uma radiação que ocorre o dia todo e ela aumenta o risco de câncer de pele, né? UVB, ela causa vermelhidão, tem o pico lá entre 10 e 4, estimula a produção de vitamina D e aumenta o risco de câncer de pele. Então, é interessante a gente pegar sol, certo? Só que é claro que evitar picos de 10 a 16, tudo bem? Então, aqui, ó, um dos efeitos utilizados pelo corpo humano é a produção de melanina. O que é a melanina? A melanina é uma coloração na pele que ela auxilia a capturação da radiação ultravioleta. Então, pessoas que têm uma coloração de pele mais escura, elas vão ter uma maior resistência à absorção dessa radiação UVA-UVB. Então, basicamente, ela tem uma função de proteger. Então, por isso que a gente vê, se a gente for pensar geograficamente, nos países equatorianos, né? Como a gente tem ali o Brasil, como a gente tem na África, como a gente tem na Índia, né? Nós vemos pessoas mais morenas, pretas. Ou seja, porque naquela região a radiação, a incidência solar, ela é maior. Então as pessoas elas já evoluíram para ter essa coloração um pouco mais escura, para proteger elas dessa radiação. Já regiões onde o sol não é intenso, então a gente está falando ali, por exemplo, da China,
né, na parte mais da Rússia, estão falando dos Estados Unidos, da Groenlândia, ou até lá embaixo do Uruguai, né, do Canadá, da Europa, que são regiões onde não estão na linha do Equador, né, do Trópico de Câncer ou de Capricórnio. Basicamente são regiões onde o Sol não é tão intenso. Então, automaticamente, eles não evoluíram tanto a pele para escurecer assim. Então, essa é a grande vantagem, né, da pele da melanina. Por isso que geralmente é até interessante, se você vê um casal de duas pessoas pretas, e no caso, geralmente o bebê, quando ele nasce branco. Por que ele nasce branco? Porque como ele não recebeu essa radiação solar ainda, então ele não ativou o seu sistema e não começou a produzir melanina. Então a criança, ela nasce branquinha e aí ela vai escurecendo a pele, até ficar ali com a pele, né, mais morena e tudo mais. Isso porque é uma reação do corpo. E aí vem a questão do protetor solar. Por que é importante se utilizar o protetor solar? É importante utilizar o protetor solar porque ele protege esse tipo de radiação. E aí vem o caso, o que é FPS? Né? FPS é uma relação da proteção que a pele vai gerar. Então, o fator de proteção solar. Só que aí, por exemplo, a pessoa compra um fator de proteção de 20, depois compra um fator de proteção de 80. Tipo assim, a proteção não é tão linear assim. O que eu quero dizer? Se eu comprar um fator de proteção de 30, de 40 aqui, ó, ele vai me proteger 50%, fator de proteção 2. Mas se eu comprar um fator de proteção 60, ele não vai me proteger muito mais, né? É mais ou menos linear. Então não tem tanta diferença eu comprar um de proteção de 8 para 15, né? Porque 87 para 93. Então é mais para a questão de vender. Compra aqui o fator de proteção 30, de 60, que é o melhor que tem, não sei o que, mas às vezes não vale tanto a pena. Você vai pagar muito caro, né? Um de 60 você vai pagar caro pra caramba para proteger 2% a mais. Então às vezes vale a pena você comprar um de 30, comprar um fator de proteção de 15, né? Que não protege tanto. Sim, vai proteger, mas sim, a diferença é pequena. Certo, gente? Então, nós temos aqui o fator de proteção, ele está mostrando aqui na fórmula, ele é o tempo mínimo de exposição, então você tem a relação entre a pele protegida com a pele desprotegida, e aí relaciona o quanto de radiação foi absorvido. É esse que é o fator de proteção. Certo, gente? Então, nós terminamos o conteúdo por aqui. A nossa próxima aula, ela vai ser referente, deixa eu pegar aqui, a parte de raio-x, depois de raio gama e por aí vai. Certo? Então terminamos nossa aula por aqui. Até a próxima. Falou!